E aí, Beleza? molecadinha, um forte abraço, cheiro a massa, Aldino Vilão aqui na voz, respondendo suas perguntas, seus questionamentos, suas reflexões sobre a vida. Pergunta na tela. Felipe Orlando, a filosofia pode ser prejudicial para a vida do ser humano? Por exemplo, você ler Nietzsche, jovem, e compreender ele, acaba quebrando muitas ideias, podendo deixar a pessoa no niilismo. Ah, mano, eu acho que é aquilo, cara. A filosofia, ela vem muito de refletir. A filosofia, você vai cair no... Se você tá falando de Nietzsche, cara, o Nietzsche critica o niilismo, na real, né? O Nietzsche, ele fala uns bagulho, ele dá o conceito de super-homem pra você superar o niilismo, pra você superar tudo aquilo. Mas se você cair numa leitura como Schopenhauer, aí você pode ter sua brisa. Aí é brisa torta, né? Aí o cara vai lá e dá um balde de água fria da porra, não sei, mas como? Eu acho que vai muito da sua visão, cara. Vai muito tipo assim, se você realmente vai concordar com aquilo, se você realmente vai querer acatar aquilo pra sua vida. É um filtro que você tem que fazer, cara. Porque é aquilo, filosofia não é uma coisa que puxa 100% pra vida feliz, não. Os caras falam sobre tristeza, fala sobre decepção, fala sobre muita coisa. Então vai de você entrar na brisa do cara e ficar pessimista ou não. Eu acho que aí você tem que fazer um parâmetro e um filtro no que você quer absorver, no que você acha que é bom de você absorver em uma coisa. Às vezes um cara pode realmente concordar com Schopenhauer e ficar na dele. O cara pode concordar e entrar no niilismo. Então vai muito do que você, da sua pretensão, vai muito do que você espera e o que você vai querer agregar na sua vida. Uhum. Também tem, tu falou do Nietzsche, né? Ele literalmente ele define todo o resto como nihilistas porque eles não estão olhando para o mundo real, né? Eles estão sempre num ideal ou alguma coisa e não, aquela coisa de amar o real com todas as forças e tal. Entendeu? Essa fita mesmo, tá ligado? É amor fati, você abraçar suas ideias, você abraçar sua realidade, abraçar o jeito como tá as coisas e seguir metendo marcha. Você não parar no tempo, é você fazer com que a filosofia agregue na sua vida. Não sendo tipo assim. Eu acho que para você acabar entrando numa questão, você tem que ser muito piolho, né? Você vai muito pela cabeça do filósofo. Você tem que pegar e refletir no que ele falou. Não necessariamente você seguir ao pé da letra e falar, não, esse cara aqui é tudo para mim, esse cara que falou é verdade universal. Tanto que os filósofos defendem que não existe nenhuma verdade universal, né? Então, vai muito do filtro que você coloca na sua interpretação. Uhum. Perfeito, Aldino. Vamos para a próxima? Deixa eu ver aqui. Tá na tela. Luiz Eduardo. Seria oportuno a academia aproveitar para descobrir outras filosofias além da tradição grega, como a filosofia africana, onde experiência prática é a base para a produção de conhecimento? Total, né? A gente tá hoje com uma leva muito boa, uma popularização da filosofia africana Ubuntu, né? Que é uma coisa muito interessante para a gente olhar para o resto do mundo, como se a gente tem a filosofia oriental, a gente tem o taoísmo, a gente tem muita coisa nesse mundão que nos agrega filosoficamente. E a academia olhando para outras vertentes, olhando para outros lugares, para outras tradições, para outras escolas, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que expande os horizontes, é uma coisa que expande as possibilidades e a interpretação, né? Porque muitas vezes até uma filosofia budista pode, porra, agregar muito na vida de um ocidental. Pra caramba, a pessoa pode se identificar e agregar aquilo para a vida dela. E é muito bom que isso aconteça, que saia só da tradição eurocêntrica, né? Saia da tradição predominantemente branca, da tradição predominantemente europeia, e vá para outros lugares expandir o mundão, expandir, explorar esse mundão nosso. A do João Cláudio Martins. Assim como o fim proporciona felicidade, os pequenos percalços na escalada trazem pequenas felicitações. O que quis dizer o que quis dizer é que a felicidade não é uma constante, mas uma construção. Sim, porque a gente não pode confundir felicidade com alegria. Alegria é um sentimento. Alegria é um estado. Alegria é você tá lá felizinho, tranquilo e calmo. Corinthians ganhou, tô feliz, tô alegre, porra, meu timão, isso mesmo.
E tô feliz naquele momento, mas no outro dia eu posto uma notícia triste, uma notícia trágica que vai me deixar triste. Ser feliz não é você abdicar da tristeza, que isso é impossível. É impossível você abdicar da tristeza, não tem como. Mesmo seguindo o próprio estoicismo, não há uma negação de sentimento. No estoicismo há um filtro de práticas, há um filtro da forma com que você age, mas não necessariamente que é impossível você controlar seus sentimentos, seus instintos. Você vai ficar triste uma hora ou outra da sua vida. E quando a gente trata de felicidade, a gente não pode descartar essa ideia, a gente não pode descartar esse sentimento primordial do ser humano, que é a tristeza, que é a decepção, que é a melancolia. Sabe, a gente não pode descartar isso porque isso faz parte da nossa natureza, isso faz parte de nós. Então, eu acho que ser feliz é também agregar esses sentimentos. É você saber lidar com esses sentimentos, é você sentir esses sentimentos. Só que sentir ele e interpretar ele de outra forma. Não se deixar levar. Não necessariamente que você vai deixar de sentir a tristeza, aquele aperto no coração, aquele coração rachado, sabe aquele choque que você sente no coração quando alguma coisa ruim acontece? A gente nunca vai deixar de sentir isso. Só que ser feliz está além disso, está além do sentimento. Ser feliz é uma construção. Num dia, você pode ser feliz, você pode atingir o estado de felicidade, mas esse estado de felicidade não necessariamente, ele não vai te proporcionar uma isenção de ser triste, de sentir triste em algum momento da sua vida, porque tragédias fazem parte. A perda de um parente, a perda de um ente querido, algum infortúnio na sua vida, algum desacerto, alguma coisa que infelizmente uma tragédia que acontece, isso é inevitável. Então eu acho que é mais da forma como que nós agimos quando somos felizes em resposta a esse sentimento. Obrigada, Aldino. Qual é a relação? Matheus Pardem. Qual é a relação da ética e moral? Cara, eu entendo por conceito, quando eu estudei, que ética é uma coisa um pouco mais particular e moral é uma coisa conjunta. Como que eu explicaria isso? Moral é o que a gente tem na quebrada. Moral é todo aquele conjunto de dogmas, de regras, que a gente tem que ter na nossa conduta. Por exemplo, talaricagem na quebrada é imoral. E tem um fim trágico, né? A gente sabe que talarico na quebrada é poucas ideias. E é uma coisa que, tipo assim, é julgado pela comunidade, é julgado pelo coletivo. A moral é uma tradição com valores coletivos. Agora, a ética, não que ela seja mutável, não que ela seja uma coisa como entra no conceito de Bauman, uma coisa líquida. Não necessariamente, mas eu acho que ela é uma coisa, vou falar um pouco mais acadêmica, né? Ela é uma coisa transcendental. Ela pode sofrer influências ao decorrer da sua vida. Como assim? A ética é uma coisa que você tem por você. Você tira seus parâmetros do certo e errado, você tira os seus parâmetros de como agir da melhor forma, de como pular na bala certa, de como proceder pelo certo. Então, eu acredito que a ética já é uma coisa mais particular sua. Uma coisa que talvez você nunca faria na sua vida, ou uma coisa que com certeza você faria, que você defende que façam. Então, a ética, na minha visão, ela é uma coisa um pouco mais particular. E sim, ela sofre influência da moral. E a moral, ela também sofre influência da ética. Quando tem uma ética em comum no coletivo, para mim se torna um consenso moral. Não sei se o pessoal aí da graduação tem alguma outra opinião divergente de mim, como é que é? Não sei, alguém quer falar? Eu Aldino acho tá que disponível, então. essa tradução aí tá ótima, Aldino. Tá perfeita. Roy? Essa discussão da distinção entre ética e moral, né, dependendo de quem tu pega para falar isso, vai ter uma visão diferente, mas eu sempre segui mais ou menos o que tu falou também para distinguir essas duas, então acho que não tem muito mais o que adicionar aqui. Isso, a ética como leis, uma coisa mais universal, e a moral exatamente como tu falou, uma coisa mais conjunta,
mas no sentido de conjunta de um grupo de pessoas que tem uma certa moral que segue. Exatamente. Um grupo social, né? Tá? Perfeito. Uhum. Próxima. Bom, vamos tacar a ficha aqui. Raider Martins. É possível alcançar a felicidade só no ambiente virtual? Não. Não, porque o ambiente virtual é artificial. É uma coisa que eu gosto muito de refletir. Se um dia eu fosse fazer alguma investigativa filosófica, eu gosto muito de trabalhar com essa palavra, artificial. A internet, o ambiente virtual é uma coisa artificial. Ela não necessariamente é uma coisa profunda. Ela tem sim sua carga de profundidade, ela tem sim a sua carga de limites, de até onde ela influencia na vida do ser humano, que hoje em dia, em 2020, a gente tem uma influência muito grande no que se diz respeito ao virtual, a gente tem uma coisa muito influente nas nossas vidas com as redes sociais, com a internet, essas coisas. Mas a felicidade, para mim, ela não tange, ela não chega uma ligação tão artificial quanto o ambiente virtual. Ela não chega a atingir o virtual. Porque o virtual foi uma coisa artificial do ser humano, é uma coisa que foi construída, foi uma coisa que foi feita e não é muito ligada a sentimento. Porque não é muito ligada a um estado. A um estado, como a gente falou, né? Que a felicidade é um estado. É um estado que você atinge. O ambiente virtual não tem muita coligação. Ele pode te ajudar, assim, a atingir a felicidade. Você pode conhecer alguém no ambiente virtual que possa agregar na sua vida, na sua caminhada para atingir a felicidade. Você pode ter oportunidades no ambiente virtual que possam te proporcionar caminhos para a felicidade, mas não que o ambiente virtual em si possa te trazer o conceito, possa te trazer ao estado de felicidade. Você pode se sentir alegre, você pode se sentir feliz, você pode se sentir confortável, você pode se sentir bem no ambiente virtual. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, isso é ideal. Mas não que o ambiente virtual te traga a felicidade, não que o ambiente virtual te projete para a felicidade. É um conceito muito artificial, não arranha. Para mim, não chega nem a arranhar a felicidade, não chega a arranhar o ideal de ser feliz. Você pode usar isso como um meio, como um método, como uma coisa que pode te ajudar a isso, mas não que isso te traga, não que isso seja uma forma de se basear a sua felicidade. Obrigada. Basicamente falar, tu falou, não é um fim em si mesmo, né? Isso. Você não usa o ambiente virtual como a base primordial para sua felicidade. Não usa aquilo para depender a sua felicidade daquilo. Você pode usar como um caminho. Você pode usar isso como uma ferramenta, né? Você pode usar isso como um jeito de você conseguir elementos para te ajudar na sua busca pela felicidade. Mas eu não consigo enxergar o ambiente virtual como um lugar onde você consiga ser feliz, né? Porque é muito superficial, é muito artificial para esse conceito, é muito artificial para uma coisa que é muito maior que nós. É muito maior que a felicidade é uma coisa muito difícil de ser alcançada. E no ambiente virtual ao mesmo tempo que é meio superficial, não você tipo assim, tem sim as suas relações, os seus meios, as suas coisas, só que tipo assim, eu não vejo que seja o profundo o suficiente para conseguir se basear para sua felicidade. Não é uma coisa que consiga depositar. Você consiga depositar a sua esperança de felicidade nisso. O Ângelo também é nosso colega da filosofia. Aldiano, mano, você falou da filosofia com esses conceitos que nos ajudam para agir na vida. A pergunta é, que conceitos ressaltam mais quando você olha para Shirda
perspectiva do morro nesse contexto de crise que a gente está? Conatos. Conatos do Espinosa. Molecada da quebrada. Disposição. A questão é onde você vai direcionar o seu Conatos? Onde você vai aplicar a sua disposição? Num negócio bacana, num corre de progresso? Você vai aplicar a sua vontade, a sua potência de vontade, o seu desejo, o seu tesão, a sua disposição para progredir na vida num negócio que vale a pena, num negócio que é progresso, que dá futuro? Ou você vai investir numa ilusão, num caminho que não é errado? Você vai investir todo o seu potencial de ser humano, de existência, numa coisa que não é, sei lá, não é gratificante, não é uma coisa muito boa, não é uma coisa limitada. Você vai investir toda a sua potência para conquistar uma coisa, às vezes, passageira, para conquistar alguma coisa que pode sofrer diferentes tipos de tragédia. Eu vejo muita molecada corre pra caramba pra conquistar moto, pra conquistar carro, pra conquistar umas coisas, tipo assim. Mas você fica à mercê de muita coisa, cara. E se o carro explodir? A gente tem casos 2 vezes ao ano que carros explodem do nada. Sua moto pode ser roubada, depenada, pode sofrer um acidente, pode estourar o pneu, tá ligado? Então, como você vai aplicar esse Conatos? Às vezes, você quer ser um MC, quer cortar cabelo, quer jogar futebol profissionalmente, quer fazer alguma coisa. Invista o seu Conatos numa coisa que você vê que vai te dar futuro, que vai valer a pena, que vai te realizar. Acredito que o conceito do Conatos do Espinosa, ele é muito dentro da favela. Que os moleques têm disposição, que os moleques é 1000 grau, que os moleques, tá ligado, vai na bala. Então acredito que esse conceito é muito forte dentro da quebrada. Então vamos, Antônio Madalena Aldino. Tu não achas que o morro, a vila, é muito mais aristotélica do que a Zona Sul? A vila não leu Aristóteles, mas tem muito mais comunidade e a ideia de compartilhar. Com certeza, porque eu acho que se a gente entrar no conceito de felicidade por Aristóteles, a gente se desdobra em dois, né? A gente tem a nossa felicidade particular, mas a gente também tem a felicidade política, né? A felicidade dos nossos entornos, que é nada mais, nada menos que você ficar feliz pela conquista do seu vizinho, do seu primo, do seu amigo, daquele seu parceiro de longa data, do seu tio. É a comunidade ficar feliz pela realização das pessoas. E realmente isso acontece. Quando um MC de funk estoura, porra, a felicidade, a comunidade fica feliz, se sente representada, se sente enaltecida, sabe? A comunidade se sente da hora. Quando uma pessoa faz uma ação social, quando a pessoa ajuda o seu próximo, toda a comunidade se reúne para isso, sabe? E realmente a comunidade, a quebrada, a favela, ela traz esse sentimento muito mais próximo, muito mais humano, em tudo, desde vizinho se ajudando, a gente tem um caso, tipo assim, sei lá, tem uma pessoa ali que não tem nem o que comer, os vizinhos se unem para comprar uma cesta básica, para fazer uma cesta básica para essa pessoa, então o coletivo, ele age, o coletivo fica feliz pela pessoa, se decide ajudar, e quando uma pessoa ajuda, todo o coletivo aplaude, e você aplaude o coletivo também, quando você vê aquele seu parceiro conquistando, aquele parceiro seu tomando lugar, se sente representado, tá ligado? E não é à toa, os caras da Zona Sul, né, os cara da ponte pra lá, eles podem ter uma amizade, mas é cobra comendo cobra, né? Os caras um querendo lucrar mais que o outro, um querendo ter o melhor, isso, aquilo, outro. Enquanto na favela, eu lembro muito, né, quando eu penso nisso, eu lembro muito daquela música do Djonga, né? Bença. Onde mães fortes e generosas se criaram. O que é dos outros não é meu, mas o que é meu tá aí pros outros, se precisar, tá ligado? Então tem uma questão de humanidade muito forte e é muito mais aristotélico. Concordo. Larissa Moreira. Para você, existe apenas um tipo de filosofia ou filosofias? Tendo em vista que a visão normativa coloca a filosofia
colocada, a filosofia é mais eurocentrada. Cara, como eu falei um pouquinho antes, você tem muitas filosofias. Você tem filosofia oriental, você tem filosofia africana. O Ubuntu tá aí, tá ligado? O Ubuntu veio aí pra. Tá ficando bem forte aqui no Brasil. Tem vários ativistas que defendem o Ubuntu. Eu ainda não tive a oportunidade de me aprofundar muito, mas é uma coisa que eu, inclusive, quero trazer para o meu canal. E sim, existem vários tipos de filosofia, porque existem vários tipos de civilização e organizações de formas diferentes, organizações diferentes nas civilizações. Os próprios indígenas aqui do Brasil têm uma organização muito diferente da eurocêntrica, então eles seguem um tipo de filosofia bem diferente, cara. Então, sim, há muitas filosofias, não necessariamente existe só a verdadeira, real, única e pura é a eurocêntrica. Então vamos aqui, Marcos Barbosa. Uma pergunta. Por que os grandes pensadores de antes e até algumas personalidades como Leonardo da Vinci, eles obtinham conhecimento sobre diversos assuntos, continua, os chamados polimatas, algo bem difícil hoje? Naquela época, boa pergunta, cara. Naquela época, os caras, eles você via muito matemático com filosofia, assim, o do próprio Descartes, né, com o sistema cartesiano, e eu acho que naquela época não tinha uma distinção muito forte das coisas, né? Se você estudava matemática, entrava um pouco de filosofia, porque se você estudava os donos das teorias, eles eram filósofos. Pitágoras, tá ligado? Tanto que eu lembro, se eu não me engano, para entrar na escola do Aristóteles, você tinha que saber geometria, cara, geometria analítica, sobre filosofia, tá ligado? Tipo, é uma escola de filosofia que você precisava saber geometria analítica. E eles estudavam muito essas coisas, porque eles coligavam muito, né? Uma coisa para eles tinha uma relação íntima com a outra, uma coisa descendia da outra. Você vê até nos ocultistas daquela época, o próprio Paracelso, cara, os alquimistas, os caras usavam muitas experiências químicas com fundamentos filosóficos. O próprio conceito de transformar ouro em chumbo é um conceito filosófico, onde a alma pobre, né, a pobre alma que não tinha conhecimento nenhum, se transmuta para o ouro, para a alma evoluída, para a alma com o saber, para a alma com a razão. Então eles tinham uma relação muito íntima com muitas coisas. Eles interligavam essas matérias intimamente. Perfeito, vamos para a próxima. Márcia Mardini. Nietzsche era machista? O que você acha? Sim, eu não lembro ao certo a citação, mas eu sei que Nietzsche tem algumas frases machistas nos livros dele. Eu não me lembro agora. Eu lembro que eu vi um blog, cara, com todo, não com todas, mas com muitas citações machistas de vários filósofos e até racistas. O Kant era racista, o Locke, nossa, eu odeio o Locke. O Locke era racistão. O Aristóteles era machista pra caralho. São Tomás de Aquino. Você tem vários filósofos que eram muito preconceituosos. E sim, o Nietzsche ele era. Você tem passagens nas próprias obras deles que ele fala uns negócios sobre mulher que eu falo, caralho, que merda é essa que esse cara tá falando, mano? Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria te perguntar uma coisa, Aldino. Eu vejo tu falando bastante sobre essa questão do machismo e tal dentro da filosofia. Eu queria saber se tu pensa em incorporar nos teus vídeos algumas autoras, inclusive, que falam sobre esses assuntos. Sim, com certeza. Eu já falei em algumas lives em alguns lugares que eu vou trazer sim material sobre filósofas, que eu preciso e eu quero. O que está acontecendo no momento de eu não estar trazendo no agora é porque eu estou correndo contra o tempo. Eu estou tentando fazer um cronograma onde eu consiga abordar os principais filósofos que caem no Enem. Que eu quero trazer, tentar dar uma base para o pessoal que vai estudar. E infelizmente no Enem não cai filósofas, né? A gente já viu o machismo até aí, né? Mas eu estou tentando trazer, por enquanto, tipo, de prioridade, esses principais filósofos que caem no Enem, tá ligado? Pergunta Luísa Gimeno.
Você acha parecido o jeito que o acadêmico hermético lê e fala de filosofia com o jeito que um fundamentalista lê a Bíblia? Olha, isso daí foi longe, hein? A Luísa Gimeno, ela é psiquiatra e ela é da filosofia também. Ela faz parte do Janelas Nossa. Acredito que sim. Acredito que sim, porque o cara, ele vai, sabe? Eu acredito assim, calma aí, deixa eu formular a resposta aqui, que essa daqui caprichou, meu, essa daqui foi pra testar, essa daqui foi pra testar, veja bem, veja bem. O acadêmico hermético, cara, ele vai ler e vai defender a filosofia para que seja um negócio erudito, para que seja aquele negócio com todos os patamares do mundo, com todas as verdades universais do mundo, mesmo que a própria filosofia não defenda que há uma verdade universal, mas aquele cara transforma aquilo. Aquele cara, ele vai endeusar, vai colocar um palanque naquele negócio, que é a filosofia. Não pode o que Deus que me livre, maior que a Estátua da Liberdade, maior que a Torre Eiffel. E o fundamentalista bíblico, cara, eu acredito que também ele leva muita coisa tanto ao pé da letra, quanto, tipo assim, umas interpretação que ele acha que consegue entender Deus. O fundamentalista bíblico, ele acha que ele consegue compreender o infinito, sendo que nossa mente é finita. Por mais que a gente consiga pensar em coisas incríveis, inimagináveis, nossa mente é finita. Para compreender um conceito como Deus, que é uma coisa infinita, você ter a propriedade de falar que você compreende o pensamento e a palavra de Deus na sua complexidade, na sua totalidade, você tem que ser, ó, o cara. Você tem que ser o cara. E é o que muita gente fala aí, tipo assim, é o que muito hermético de academia fala, né? Não, mas porque eu entendi a crítica da razão pura. Certo? Certo. E daí? Como que você vai explicar isso pros outros? Como que isso vai chegar pros outros? Como que isso vai chegar pras pessoas? Você não vai querer explicar que nem o Kant explicou pra você, né? Que tenho certeza que você penou muito pra entender a crítica da razão pura. Você vai querer que os outros penem também pra entender? Ou você vai fazer diferente? Você vai conseguir exemplificar? Você vai conseguir passar um negócio bem mais tranquilo que o próprio Kant falou que é uma leitura árdua, espinhosa, uma leitura que não é pra qualquer um. E você vai querer manter isso daquele jeito? Você vai querer manter isso naquele pódio, naquele patamar divino? Ou você vai querer que outras pessoas, como você entendeu, por um milagre divino, você entendeu a crítica da razão pura, você não quer compartilhar isso com outras pessoas, você não quer compartilhar isso com pessoas comuns, ou você vai querer deixar naquele pódio? Como os fundamentalistas bíblicos falam, né? Que eles detêm o conhecimento, que eles detêm a revelação divina da plenitude do infinito. O que não é verdade. Ninguém entende Deus. Ninguém compreende Deus. Ninguém entende o infinito. Real. Vamos para a próxima? Nossa última, agora. Última. Ó. Aham. Marcos Sais. Aldino, você já tem algum conceito filosófico seu que gostaria de desenvolver? Então, cara, é o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com o conceito de artificial, o conceito de plástico, o conceito de sintético. Que eu acho que a nossa sociedade, a nossa vida se tornou muito disso. A nossa vida se tornou muito sintética, dependente de muitas coisas sintéticas. E sim, um dia eu planejo, se eu tiver a oportunidade de desenvolver uma teoria, de desenvolver uma investigativa filosófica, eu gostaria de trabalhar em cima desse conceito do artificial, do plástico, do sintético no nosso dia a dia, de como isso transmuta, como que isso muda as relações das pessoas, que como isso interfere na sabedoria, nas relações, nos sentimentos, como que essas coisas conseguem é, se fazer tão presente na nossa vida, no nosso íntimo, que a gente está numa sociedade completamente pautada no artificial, no sintético. Gostaria de fazer uma investigativa, mas isso é plano mais para frente. Obrigada. Bom, essa foi a nossa última pergunta.
Queria te agradecer por ter ficado pós-live respondendo as pessoas. Pode? Você quer falar algo? Então, rapaziada. Perdão. Não, só agradecer, obviamente, que tu foi um convidado excepcional, assim, tanto a palestra quanto aqui foi sensacional, tá? E que venha mais vezes, espero que te ver aqui no Janelas mais vezes o quanto antes. Com certeza, minhas portas sempre estão abertas, meu zap tá lá, só chamar nós sempre que quiser. Para mim é uma honra poder participar aqui com o pessoal da URGS, né, a federal aí. Para mim é uma honra participar, para mim é uma honra você ter assistido esse vídeo. Muito obrigado a você que mandou sua pergunta, para você que pode ser respondido numa próxima, não desista, ligue somente durante o programa. Mande somente durante o programa, mas é isso mesmo, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido ao Dino Vilão na Voz. Tamo junto, fechadão com a URGS. Forte abraço, cheiro a massa.